Pai Jesus, meus irmãos, sou Juliane Leiros e hoje estou aqui para junto com vocês partilharmos dessa graça que são as pré-formações para o Jesus no Litoral 2018. Espero que seu coração já esteja inflamando com esse ardor missionário, com essa alegria de anunciar o Evangelho, de ser Jesus Cristo e de anunciar para o mundo que Ele nos ama e transforma as nossas vidas. Que também não sejam apenas 10 dias de missão, mas que a nossa vida seja uma verdadeira missão. E nós estejamos em estado permanente de missão. Mas para iniciar, nós vamos invocar o Espírito Santo de Deus, sem o qual nada podemos fazer de bom, que Ele venha iluminar esse ensinamento, que Ele venha iluminar este momento e nos conduzir em tudo nesse caminho para o Jesus no litoral. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedimos a intercessão poderosa da Virgem Maria sobre todos nós, Senhora de Pentecostes, da Beata Helena Guerra, Santa Teresinha do Menino Jesus, padroeira das missões, para que ao longo de todo esse tempo de preparação estejam a interceder por nós e nos conduzir à vontade de seu Filho Jesus, que Maria possa interceder por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa formação ela tem como título Discípulos e Missionários. Ela também é baseada no documento de Aparecida, assim como a primeira formação. Maxwell já falou um pouco sobre o ser discípulo e missionário na formação anterior, mas a gente vai estar retomando hoje aqui na formação, mais uma vez, essa ideia de ser discípulo e missionário, que é algo muito forte e central no documento de Aparecida, mas também estaremos passando por 3 ideias que nós vamos estar aqui refletindo, que é a alegria de ser discípulo e missionário de Jesus Cristo, a missão da igreja é evangelizar e a realidade que nos desafia como discípulos e missionários. Eu sugiro que você possa ler na íntegra o documento de Aparecida. Ele é um documento riquíssimo, maravilhoso. Se você puder ter acesso, você pode baixar, tem PDF, leia ele na íntegra. É um documento maravilhoso, muito rico, a igreja, falando a cada um de nós. E eu queria começar lendo um trecho desse documento, na realidade um trecho de um outro documento, que o documento de Aparecida cita, mas ele já inicia assim, ardeu meu coração esse trecho, e eu queria partilhar com você já essa parte, que fala assim: não se começa a ser cristão por uma decisão ética ou uma grande ideia, mas pelo encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá um novo horizonte à vida e com isso uma orientação decisiva. Que fantástico, que maravilhoso! Eu fiquei com o coração inflamado quando li esse trecho. Nós não somos cristãos por uma ideia. De repente eu acordei e decidi ser cristão. Não, nós nos tornamos cristãos porque nós encontramos com um acontecimento, com uma pessoa que transformou a nossa vida. A partir daí nossos rumos não foram mais os mesmos. É Jesus, é o encontro com Jesus que faz com que nós sejamos esses cristãos, chamados a ser cristãos. E eu já começo perguntando a você, por que você se inscreveu para o Jesus no Litoral? Para ser servo, para ser missionário? Por que você está num grupo de oração? Por que você está na sua caminhada na igreja? Por que nós estamos aqui? Por que nós estamos perdendo nosso tempo aqui vendo um vídeo formativo? Por quê? Por que isso? Porque um dia nos encontramos com um acontecimento, o acontecimento da nossa vida. Nos encontramos com uma pessoa que transformou toda a nossa realidade. E essa pessoa é Jesus Cristo. E assim como transformou a nossa realidade, pode e deseja transformar a realidade de tantos ao nosso redor. E esse é o nosso chamado. Encontrando com esse acontecimento, com essa pessoa que é Jesus Cristo, também levar essa graça a todos ao nosso redor. E o documento de Aparecida é a igreja nos falando isso. Para que outros conheçam Cristo, eu e você, nós precisamos ser
autênticos e verdadeiros discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo, para que outros conheçam também essa graça. É preciso que nós sejamos verdadeiros discípulos missionários. E aí eu queria separar essas duas palavras para que você pudesse refletir comigo. O que é ser discípulo? O que é ser discípulo? Discípulo é aquele que é chamado ao seguimento, aquele que encontrou, que reconheceu Jesus como mestre e decidiu segui-lo. E aí senta aos pés do mestre e dele aprende todas as coisas. Discípulo é aquele que aprende com o mestre, não somente a doutrina, mas a vida de Jesus. A vida de Jesus ela é absorvida pelo discípulo. O discípulo é aquele que passa a aprender tudo com o mestre e aí ser como o mestre. Sabe aquela canção antiga que diz assim: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sorrir como Jesus sorriu, viver como Jesus viveu? É o nosso chamado de discípulos. Nós somos chamados a ser santos. E aí, na formação anterior, a gente ouviu muito isso ficou muito frisado. Nós somos chamados a ser santos, aprender com Jesus, com o Mestre, nesse caminho, esse caminho de santidade. Nós somos chamados a ser outro Cristo no mundo. Esse é o nosso chamado. E encharcados por esse amor, porque o Mestre ele não nos ensina outra coisa a não ser o amor. Esse é o cerne. Jesus é amor, Deus é amor, né, diz a palavra. Então ele não pode trazer outra coisa para nós. E encharcados com esse amor, levar esse amor ao mundo. Levar essa verdade de amor ao mundo. E aí a gente já entra na dimensão da missionariedade, né? Falamos um pouquinho sobre o que é ser discípulo e agora, o que é ser missionário? O que é essa dimensão de missionariedade que o Senhor vem nos chamar a ser e a viver? Né? O missionário é aquele que é enviado pelo Senhor. É aquele que vai representando o mestre. Se o discípulo é aquele que aprende tudo do mestre, chega um momento em que o mestre ele vai ser representado por aquele discípulo, né? E esse é um missionário. Esse é aquele que vai em missão, vai levar a verdade que aprendeu, vai levar tudo aquilo que viu, ouviu e viveu do mestre. Então a verdade é que nós, como missionários, nós não levamos de nós mesmos e jamais, nunca nós podemos levar de nós, porque nós nem temos para dar a ninguém ou para ensinar a alguém. Nós precisamos aprender tudo do Cristo e levar tudo que aprendemos dele, tudo que vimos, ouvimos, experimentamos dele. E é impossível nós termos essa experiência de amor com o Senhor e não levar essa graça. É impossível nós experimentarmos de maneira tão forte essa vivência com Cristo e não espalharmos isso para o mundo. Extravasa em nós, transborda em nós. Então, a missão é esse transbordar da experiência que eu tenho com Jesus. Não é transbordar de um mês de preparação. Não, em janeiro eu vou transbordar todo mês de dezembro que eu estou me preparando. Não é isso. É transbordar uma vida de intimidade. Não tem como isso é grande. Eu não vou transbordar. Por isso que muitas vezes nós não atingimos o objetivo. Por isso que muitas vezes nós não chegamos às almas. Por isso que muitas vezes nós não tocamos os corações, porque nós levamos de nós mesmos. Nós queremos transbordar 20 dias, 30 dias, sei lá, 60 dias de preparação. Isso não dá para encher. Transbordar é você já estar cheio e ultrapassar. Então nós precisamos transbordar uma vida de intimidade. A minha vida precisa ter intimidade com o Mestre. E conhecendo Jesus diariamente, tendo experiência diária de amor, o Jesus no litoral ou qualquer outra missão, o dia a dia precisa ser o transbordar dessa graça, dessa experiência de amor que é diária com Jesus. E aí você pode lembrar lá em João capítulo 4, a experiência da samaritana. O que aconteceu com aquela mulher? O que aconteceu com aquela samaritana que encontrou com Jesus lá no poço de Jacó? Ela encontrou com a verdade da sua vida. Ela encontrou com aquele que lhe deu sentido novo. E aí aquela mulher, depois do encontro com Jesus, ela encontrou com ele, reconheceu quem ele era, experimentou o amor, o verdadeiro amor, porque ali foi o amor da sua vida. E a partir daquele encontro, daquela experiência de amor, ela foi anunciar. Diz a palavra que ela deixou o seu cântaro e correu para a cidade para anunciar aos homens que ela tinha encontrado um homem que contou tudo da vida dela. E aí, a partir desse anúncio, aqueles homens vieram ver quem era esse Jesus.
De quem era que ela estava falando? E depois, mais à frente na palavra, vai dizer que aqueles homens que foram lá por causa da samaritana chegam a dizer: não, nós não cremos mais pelo que você nos diz, mas nós cremos porque nós vimos, nós ouvimos, nós experimentamos. Entende o caminho que nós precisamos percorrer? Muitos virão porque ouvirão de nós: olha, Jesus te ama. Jesus te ama é a grande verdade que nós queremos levar. Mas eu preciso dizer isso com a minha vida. Eu experimentei esse amor e essa é a verdade que eu quero que você experimente. E aí, a partir da verdade da minha vida, muitos vão querer conhecer essa verdade, mas eles vão passar a crer, não somente pelo que eu falei, mas pela experiência que eles mesmos vão ter. E tendo essa experiência, vão levar a outros e levar a outros. E aí, nós vamos cumprir aquilo que nós somos chamados a ser e a viver. E aí eu quero ler para você mais um trecho, né, do documento de Aparecida, que fala assim: preste atenção. Aqui está o desafio fundamental que afrontamos: mostrar a capacidade da igreja para promover e formar discípulos missionários, que representam a vocação recebida e comuniquem por toda parte, transbordando de gratidão e alegria, o dom do encontro com Jesus Cristo. Não temos outro tesouro a não ser esse. Não temos outra felicidade, nem outra prioridade, senão a de sermos instrumentos do Espírito de Deus na igreja, para que Jesus Cristo seja encontrado, seguido, amado, adorado e comunicado a todos, não obstante as dificuldades e resistências. Este é o melhor serviço. É o seu serviço que a igreja deve oferecer às pessoas e nações. Ele é o nosso tesouro, ele é a nossa alegria, é ele que nós precisamos levar. Esse é o grande serviço da igreja: levar Jesus, levar o Senhor, levar o nosso grande tesouro. E de que maneira? Com alegria. E aí a gente já entra num daqueles pontos que eu falei lá no início: alegria de ser discípulos e missionários. Ser cristão, irmãos, não pode ser para nós uma carga, mas é um dom. Ser cristão não é peso para nós, é presente, é graça. Levar Jesus não pode ser algo que pesa para mim. Levar Jesus precisa ser a minha alegria, o meu motivo de viver. E nós precisamos, assim com a nossa vida, com a nossa alegria, de ser discípulo e missionário, tirar essa ideia do mundo. Porque o mundo acredita que ser cristão é triste, que a igreja é chata, que a gente perde a nossa vida. Ah, você está perdendo a sua juventude. Tinha tanta coisa pra gente fazer, tem tanta coisa pra gente viver. Viver o quê se Jesus é a nossa vida? Se Ele é a nossa alegria? Então nós precisamos tirar essa imagem do mundo, não de outra maneira, tirar com a nossa vida. As pessoas precisam enxergar em nós que nós somos felizes com o nosso chamado, com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós fazemos. O Papa Bento XVI, ele fala que nós não precisamos ter medo. O Senhor não nos tira nada, pelo contrário, Ele nos dá tudo. E o mundo precisa entender isso com a nossa vida, né? Mas muitas e muitas vezes nós não encontramos cristãos, nós encontramos tristãos, né? Nós encontramos um povo que de tudo reclama, que se vai servir hoje reclama, que amanhã reclama, que vai com a cara triste, de mau humor. Papa Francisco diz que nós não podemos evangelizar com cara de funeral. Nós não podemos evangelizar com a cara triste. As pessoas precisam enxergar em nós a alegria. Nós encontramos a verdadeira alegria. A alegria que o mundo procura em tantos lugares. Procura nos prazeres, procura nos medicamentos, procura no dinheiro, procura em tantos lugares. Nós encontramos. Nós temos a resposta. Mas muitas vezes nós vivemos como quem não. Como quem só perde, como quem está com Jesus é um peso muito grande. Então, quem é que vai querer servir? Quem é que vai querer seguir esse Jesus que parece que é peso para nós? Dom Bosco, ele fala assim, eu amo essa frase. Ele diz que o demônio, ele tem medo de gente alegre. Nós precisamos evangelizar com alegria, viver com alegria. Não digo evangelizar nos 10 dias de Jesus no litoral ou numa missão. A nossa vida é evangelização. Então nós precisamos viver com alegria, né? Tirar essa cara de limão. Parar de ser esse povo chato que de tudo reclama, mas louvar a Deus. E ter sempre essa alegria de ser de Jesus Cristo. A alegria do cristão, ela é antídoto para o mundo. Ela é o remédio que o mundo precisa, né? No meio de tantas tristezas, violência, decepção, medo, né? No meio de tantas notícias ruins,
nós temos a boa notícia, nós temos a boa nova. O mundo está repleto de notícias ruins. Nós ligamos a televisão, nós vemos no computador, nós recebemos por todos os lados notícias ruins. Nós temos a boa notícia e nós precisamos levar essa boa notícia com alegria. Lá vai mais um trechinho do documento de Aparecida. Conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Tê-lo encontrado foi o melhor que ocorreu em nossas vidas e fazê-lo conhecido com nossa palavra e obras é nossa alegria. Não podia ter acontecido coisa melhor na minha e na sua vida do que encontrar Jesus, e o mundo precisa saber disso. Gente, leia o documento de Aparecida, é muito bom. Vamos ver os trechos, são maravilhosos. Vamos continuar. A missão da igreja é evangelizar, né? Um outro ponto que a gente vai refletir um pouquinho, né? Como eu já vinha falando, a missão da igreja, a nossa missão é levar a boa notícia. E meio a tantas notícias horríveis no mundo, é levar a boa notícia, é levar o evangelho. Quem é o evangelho? O evangelho é uma pessoa, o evangelho é Jesus Cristo. Então a nossa missão é levar Jesus. Como já foi dito, não posso levar a mim, não posso levar as minhas ideias, não posso levar os meus conceitos. É levar Jesus, é levar a vida dele, a verdade dele. E essa é a minha maior obrigação. Lembra da formação anterior? É obrigação para nós. É obrigação. Eu conheci, eu tenho a obrigação de levar. É mandato para mim. E eu preciso anunciar, né? Levar o Cristo de que maneira? Seguindo alguns passos, seguindo os passos dele. A missão da igreja é evangelizar. Mas de que maneira? De que maneira vai ser a minha evangelização? Seguindo os passos de Jesus. Por onde ele foi, como ele fez, nós precisamos ir e fazer também. Como é que foi isso? Jesus é aquele que foi Senhor, que é Senhor, mas que se fez servidor, que se fez humilde, que foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Aquele que é Senhor e se faz humilde e obediente, pequeno. É aquele que era rico, que é rico, mas que se fez pobre, e com a sua pobreza nos enriqueceu. Que maravilha! Jesus é aquele que é rico, mas que se faz pobre, humilde, e aí nos ensina a pobreza do anúncio. Quando diz lá na palavra de Deus, não, quando vocês forem, não levem 2 túnicas, não levem bolsa, não. Nós não podemos ir apegados a nada. A nossa confiança precisa estar somente em Jesus. Missionários pobres, não precisa nem dizer que pobre em dinheiro, né? Mas é pobre de não ser apegada a nada. A minha confiança não está no dinheiro, não está nas pessoas, não está nos poderosos. A minha confiança está em Cristo. Ele é a nossa riqueza. Então não preciso me apegar mais a nada. E quando nós não temos nada, nós também não temos nada a perder. O missionário que é livre, que é pobre e desapegado, ele é mais leve, porque ele não vai andando com pesos sobre ele. Quais são os pesos que você tem carregado? Quais são as suas riquezas? O Senhor nos chama a sermos assim como Ele, né? Pobres, humildes, obedientes, servos de todos. Assim o Senhor nos convida a ser uma igreja que é serva de todos os filhos e filhas de Deus, de todos os homens e mulheres, não somente daqueles aos quais nós temos interesse, mas especialmente daqueles que ninguém quer. Nós queremos, nós precisamos querer. São os preferidos de Jesus, aqueles que estavam à margem, aqueles que estavam excluídos. Eu não posso deixar de puxar um pouquinho a sardinha, né, para aquilo que é meu chamado também nesse tempo. Sou coordenadora do Ministério de Promoção Humana e tem um trecho que fala assim, que a evangelização e a promoção humana, elas andam de mãos dadas. Nós não podemos evangelizar sem promover a dignidade de filhos e filhas de Deus. É um dos chamados do Ministério de Promoção Humana, que é chamado da renovação de todos aqueles que levam Cristo, devolver a dignidade de filhos e filhas de Deus. Hoje o mundo trata as pessoas como coisas, como qualquer coisa. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam, olhar nos olhos delas e devolver a elas quem elas são. Elas são filhas amadas de Deus. É promover a dignidade. É viver aquilo que o Senhor nos chamou a viver. E por fim, a realidade que nos desafia como discípulos missionários. E nosso chamado de discípulos e missionários? Será que nós temos desafios? O que é que você acha? Será que nós encontramos dificuldades, obstáculos?
especialmente nos tempos atuais, nos dias de hoje? Será que nesse projeto, no Jesus no Litoral, nós encontraremos desafios? Você já está encontrando? No seu dia a dia de vida, de discípulo missionário de Jesus, nós encontramos desafios? Mas será que diante desses desafios, eu acho que a sua resposta foi sim para tudo, mas será que diante desses desafios nós estamos dispostos a enfrentar estes desafios e preparados para enfrentá-los também? Porque uma coisa a gente está disposto, mas a gente também precisa estar preparado para enfrentá-los. Será que nós estamos? Será que os desafios de hoje são os mesmos de 50 anos atrás, lá no início da renovação? Muitos questionamentos, né? Acho que eu também não sei responder todos eles. Mas acredito que sim, muitos desafios continuam, né? Como no início da renovação, mas muitos outros foram surgindo. Muitos outros desafios foram surgindo nesse tempo. Principalmente na velocidade impressionante que nós vivemos hoje, de tantas mudanças, né? De um dia para o outro as coisas mudam, o mundo muda, né? Diante de tantos avanços, né? Alguns anos atrás, por exemplo, não existia celular. Hoje você imagina a sua vida sem celular? Hoje você imagina a sua vida sem WhatsApp? Muitos vão dizer que não, né? Quando a gente esquece o celular em casa, parece que esqueceu a vida, né? São mudanças que acontecem, né? Hoje nós vivemos numa dependência tecnológica muito grande, então a ciência, a tecnologia, a comunicação é tudo muito rápido, é tudo muito presente nas nossas vidas e de diferentes formas, né? O tempo todo. E nesse mundo de hoje é que nós estamos inseridos para evangelizar, com tantas tecnologias, com tanta ciência, com tanta mudança, em tempos de ideologia de gênero, em tempos em que a família é atacada, em tempos de cristofobia, onde se você é cristão, se você defende as suas razões de fé, você muitas vezes vai ser entendido como preconceituoso, como aquele que não respeita o ser humano, quando você vai poder até talvez daqui a pouco ser processado porque você defende a sua fé. Nesse tempo nós somos chamados a evangelizar. Nesse tempo onde os valores estão sendo destruídos, né? No meio do caos e de tantos avanços, né? Não que só tem coisas ruins, tem coisas muito boas, né, acontecendo diante de tantos esses avanços. Mas hoje nós vemos na nossa política, na nossa economia, nós vemos em meio ao caos, nós temos o desafio de evangelizar. Nós temos o desafio de ter o zelo missionário e o nosso coração arder de levar a verdade ao mundo. A verdade que toda ciência, toda tecnologia, todo estudo, toda a comunicação do mundo não é capaz de alcançar. E que o homem, ele não cessa de procurar. Nós trazemos conosco essa verdade. O nosso coração, ele precisa arder para levar essa verdade ao mundo. A verdade tem um nome. A verdade nós conhecemos. A verdade é Jesus Cristo. E aí a gente pode juntar tudo isso agora, né? E diante de tudo que o mundo hoje nos apresenta, nós nos colocarmos como verdadeiros discípulos missionários e levar o que o mundo precisa. O mundo precisa de Jesus. Ele clama por Jesus, mesmo que ele não saiba, mesmo que ele negue isso. Mas nós sabemos, nos conhecemos, nós experimentamos. E nós temos a obrigação de levar, mas não de levar de qualquer jeito, de levar de verdade. Talvez você possa até pensar, poxa, eu acho que eu ainda não vivi isso tudo para levar isso tudo. Talvez o Jesus no Litoral seja uma grande oportunidade de Deus na sua vida, de você viver e a partir de então ser o que você precisa ser. Nós não podemos ter esta falta de zelo tamanha a não nos prepararmos ou não termos uma vida inteiramente de Jesus, para assim sermos o que nós precisamos ser nesse tempo. E eu queria só terminar com uma frase de Santo Agostinho, que ele fala assim: fizeste-nos, Senhor, para ti, do nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Quantas almas andam inquietas e nós somos chamados a conduzi-las ao descanso do Senhor. Que a graça de Deus permaneça conosco. Que esse Jesus no Litoral possa começar transformando as nossas vidas. Que o Senhor possa nos dar a graça de viver como verdadeiros discípulos e missionários.
Deus abençoe a todos, que a Virgem Maria nos conduza nesse caminho, uma vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.